Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje sexta-feira 13 de agosto de 2021, né? E o nosso índice Bovespa aí fechou com uma alta de 0,4%, fechou cotado em 121.193 pontos. Máxima 121.275 é a primeira resistência para segunda-feira e depois resistência mais interessante em 122.156 e a mais importante 123.751. Mínima do dia 120.044 é o primeiro suporte para segunda-feira, mas assim, primeiro suporte mais interessante para o gráfico diário, tá? Mas antes disso, aqui a mínima de quinta, né, de ontem, que é o 120.533 como primeiro suporte, que hoje está perdendo, então se segurou. Então o primeiro suporte que vale para segunda-feira é esse 120.533. Depois a mínima de hoje, 120.044. Gráfico de uma hora, vamos dar uma olhadinha lá. A abertura foi aqui, abriu, tentou romper média, voltou, caiu, depois reagiu bem. Não teve muita força para romper aqui, voltou e depois foi devagar, mas rompeu a exponencial de 9. Beleza, o que seria importante agora nas primeiras horas, segunda-feira? Buscar os 121.300 pontos e trabalhar acima disso, tá? É isso aí. Semanal, vamos lá, semanal perdeu as médias, né? Semana passada já tinha perdido, na verdade, parou aqui numa resistência. Então, essa semana não perdeu a mínima da semana passada, que é o 120.800 pontos, praticamente. Então, 120.000, né, essa mínima de 120.807 pontos, eu vejo que é o primeiro suporte para o semanal e depois mais interessante em 120.044. Resistência está aqui na média de 21, 123, 144 e 123.833, tá? Eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar a Magazine Luiza, Via Varejo, Amer 3, varejo sofrendo bastante. Petrobras não, Petrobras eu vou tirar daqui, peraí. Suzano, Vale 3, a LLD3, a BID 11, atendendo o pedido da Cristiane lá do Maranhão. Cristiane e Eduardo, um abraço aí, queridos amigos, que são gaúchos, né, que tá se aventurando lá pelo calor do Maranhão, fugindo do frio. E depois Ryzen, né, Raiz 4, JBS, Tesla 34, atendendo o pedido do Rodrigo Rebelo, Lapa do Paraná. Um abraço aí, galera do Paraná. Valeu, Rodrigo, muito obrigado pelo seu pedido. E MELI 34, BDR, né? Tesla e MELI 34 é BDR. E eu tinha tirado a Petrobras, mas eu vou deixar aqui, junto com logo abaixo da Vale. Eu vou deixar a Petrobras 4 aí, PETR4, tá bom? Então vamos lá, lembrando a todos, essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando com o Magazine Luiza, fechou com uma queda de 3,3% em 20,27, fechou cotado em 20,27, mínima do dia 19,88 é o primeiro suporte para segunda-feira, resistência na exponencial de 9, 20,71 e depois resistência em 21,17. E mais interessante depois resistência em 21,53. Gráfico de uma hora, olha aí, primeira hora caiu forte, uma queda, né, de 3,7 justo na primeira hora, né? Depois tentou, reagiu, mas não conseguiu romper as médias. O que seria importante para as primeiras horas? Seria importante romper aqui os 20,40 e já trabalhar e buscar 20,65, trabalhar acima disso, tá? Semanal,
Semanal está aí abaixo das médias, né? Não conseguiu romper. Então, primeira resistência para o semanal é justamente os 20,89 na média de 21, que é a mais importante, depois 21,20. Suporte, essa semana não perdeu a mínima da semana passada, que é os 19,72. Então, para a semana que vem, essa mínima dessa semana, 19,88, é o primeiro suporte aí para o semanal. Via varejo, fechou com uma queda de 6,4%, para ser exato 6,38%, fechou cotada em 11,30. Primeiro suporte para segunda, 11,25. Resistência, primeira resistência, essa mínima aqui, 11,91, depois máxima de hoje, 12,23, e depois a mais interessante na região das médias, 12,39, e a mais importante lá na casa dos R$13,10. Gráfico de 1 hora, tá aqui, a abertura foi aqui, caiu praticamente o dia todo, somente aí no aftermarket também andou de lado. Seria importante buscar 11,59 e depois já buscar 12,10. Semanal ficou aí com a semana, fechou a semana com uma queda de 8,5%, perdeu mínima da semana passada, e para a semana que vem, primeiro suporte é a mínima dessa semana, os 11,25. Depois resistência, primeira resistência no semanal, mínima da semana passada, que é os 12,12, que foi perdida essa semana. Depois mais interessante na região de 13,27, tá? Ó, se perder isso aqui, próximo suporte é isso aqui, 10,95, que é a mínima aí que teve mais ou menos na semana aí de 8 de março de 2021, tá? Então, próximo suporte é isso. Deixa eu ver aqui. E se perder isso? Aí a gente começa a pensar nisso aqui já, tá? 10,06, e aí por aí vai, né? Aí começa tudo de novo. A MER3, essa tá difícil. Gráfico diário, hoje seria interessante ter rompido essa máxima de ontem. Não foi. Então, uma queda aí de 7,88, fechou cotado em 43,14. Mínima do dia, 41,42. É o primeiro suporte para segunda-feira. Máxima, na verdade, essa mínima aqui agora, ó. 45,11 é a primeira resistência que tem para segunda-feira, depois máxima de hoje 47,49. Gráfico de 1 hora. Aí, a primeira hora caiu muito forte, não esboçou nenhuma reação, não aproximou das médias. Aí, somente aqui na última hora que foi reagir um pouco, tá? O que seria importante nas primeiras horas, ó? Atacar aqui, 43,65 e buscar 45,12. Semanal, fechou a semana com a queda de 7%, perdeu o mínimo semana passada. Para a semana que vem agora, 41,42 é o primeiro suporte, resistência na máxima dessa semana, resistência já mais interessante, 47,99. Depois, mais importante aqui no 55, mas tá difícil. Se perder essa mínima aqui, pessoal, ó, 41,42, aonde que vai estar o próximo suporte, ó? Também, tá? Também mínima do crash do Covid, 38,70, ok? É isso aí. Suzano, gráfico diário primeiro, uma alta de 1,97%, fechou cotado 56,81, máxima 57,78 é a próxima resistência. Rompeu as médias, tá? Ontem tinha perdido, né? Ontem tinha perdido, hoje rompeu, beleza? Então, para a segunda, a região de 55,85 é o suporte mais interessante, depois mais importante, 55,22, que é a mínima de hoje. Seria bom não perder mais as médias, tá? Média está cruzada aqui, exponencial já cruzou a de 21 para cima. Isso é bom, tá? Então, isso é bom, caracteriza a tendência de alta para os próximos dias. Agora seria bom que não perder mais as médias, tá? Essa região aqui de 55,85 pelo menos. Gráfico de 1 hora,
Tá aí, a abertura foi aqui, beleza. Segunda hora quase que fechou, praticamente fechou, quase fechou acima da máxima da primeira hora, né? Mas formou um doji e depois rompeu, beleza. Devolveu um pouquinho aqui na última hora, mas seria importante na segunda-feira, nas primeiras horas, não perder 56,53 e no pior das hipóteses, não perder o 56,22. Semanal. Vamos lá dar uma olhada no semanal. Opa, tá aqui, tocou na exponencial de 9, é uma resistência, 57,39 para a semana que vem, a primeira resistência mais interessante. E suporte, 54,50, mínima dessa semana é suporte para semana que vem. Vale 3, gráfico diário, uma queda de 0,8%, fechou cotado em 108,30. Vale que não está conseguindo romper média, pessoal. Está devagarzinho, a cada dia que passa, a cada semana, ela tem uma resistência mais baixa e um fundo também mais baixo. Então precisava reagir, não está reagindo. Lógico, isso talvez também tenha o fato de que a China está manipulando o preço do minério. Então eu tenho medo de que Vale resolva fazer aí uma correção, né? Uma correção mais forte, eu digo. É complicado, principalmente se ela perder os 7,50, eu acho que pode complicar um pouco mais. Mínima de hoje, 7,96, tá? Então é o primeiro suporte para segunda-feira. Pessoal, da mesma forma que a banda de Bollinger projeta preço-alvo aqui em cima, ela também projeta preço-alvo aqui embaixo. Como ela está para baixo aqui, ó, então ela também projeta, tá? Ela tem aqui preço-alvo em 106,49 aproximadamente, tá? Então é isso aí. Seria bom não perder essa mínima aqui. Gráfico de 1 hora. Vamos lá. A abertura foi aqui. Logo na primeira hora caiu. Segunda hora também. Depois andou de lado. Não teve força de atacar as médias. Seria importante o quê? Romper 108,56 e buscar 109,13 e trabalhar acima. Não está conseguindo. Tá? Olha lá. E quando rompe também, se romper não pode perder mais. Tá? É isso aí. Semanal. Tá aí, ó. Semana passada, mínima, 107,90. Se segurou, tá? Então, se segurou aí. Para a semana que vem, mais interessante é a mínima dessa semana, que é o 107,68. Suporte interessante, é aquilo que eu falo. Se começar a perder essa região de 107,50, pode complicar ainda mais. Máxima dessa semana, 110,74, é a resistência mais interessante para semana que vem. Petrobras, PETR4, tá? Petrobras PN. Fechou com uma alta de 0,85 em 29,35. Máxima do dia, 29,35 fechamento. Máxima do dia, 29,61. Mínima, 29,02 é o primeiro suporte. Gráfico de 1 hora. Tá aí, a abertura foi aqui, fez a manutenção de alta, de boa. O que seria importante nas primeiras horas? Ó, não perder 29,32, no pior das hipóteses, 29,06. Semanal de Petrobras tranquilo, rompeu máxima da semana passada. Quanto que foi essa máxima semana passada? Os 28,98 para a semana que vem, então, é o primeiro suporte, 28,98. Resistência para a semana que vem, 29,61. Mas ó, esse topo aqui, essa máxima, 29,88. Tá? Próxima resistência. Preço-alvo 30,86. Bandas de Bollinger projetando aí 30,86 para Petrobras no semanal. Tá? Depois, suporte mais interessante na mínima dessa semana, 27,67. A LLD3, gráfico diário, fechou com uma alta de 0,3% em R$ 29,19. Fechou em cima da exponencial de 9, tá lá. Primeiro suporte para a segunda, 29,20. Resistência mais interessante em 29,73, que é a média de 21, tá? Mínima do dia, podemos dizer que é um suporte interessante, ó. 28,12,
tá? Primeiro suporte, mínima de ontem também, 28,13. Então, se tornou aí um suporte interessante, esses 28,12, seria bom não perder isso daí, tá? Ficou interessante. Ontem veio, não perdeu. Hoje também, ameaçou e não perdeu. Então, gráfico de 1 hora, tá aqui, a abertura veio aqui. Não, desculpa, isso aqui foi ontem às 16 horas. Aqui, a abertura foi aqui, tá aí, caiu, se segurou, não perdeu aqui essa mínima, né? E depois reagiu bem, beleza. Aí, o que seria importante segunda-feira nas primeiras horas? Ó, já atacar aqui 29,58, tá bom? E se caso abrir caindo, espera aí, ó, nas primeiras horas seria bom não perder esses 28,48. Semanal. Semana passada eu tinha falado, né, desse doji, né, que querendo ou não mostrou aí uma indecisão. Então essa semana fechou um pouco acima, mas não conseguiu atacar aqui, ó, tá? Seria bom atacar esses 31, esses 31,20 aqui é a máxima, então é resistência para semana que vem. Tá sendo aí uma resistência interessante, não está conseguindo, mas também bom que pelo menos não perdeu a mínima da semana passada, essa semana. E fechou acima da média, tá? Da exponencial de 9. Então, para a semana que vem, 28,35 é o primeiro suporte, tá? Então é isso aí, 28,35, primeiro suporte do semanal para a LLD3. Depois a mínima dessa semana, 26,82. Resistência está aqui na máxima, 31,20, desculpa. BID 11, gráfico diário, uma queda de 2,57%, fechou cotado 65,65, mínima do dia, 64,51, o primeiro suporte, resistência na máxima, 68,73 e depois resistência mais interessante em 70,78. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, depois tentou atacar as médias, mas formou vários dojis aí, ó, tá? O que seria importante segunda-feira nas primeiras horas? Ó, já atacar aqui 66,26 e depois 60, praticamente R$68, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, meio-dia, tá? Ó, se abrir caindo, seria bom a primeira hora não fechar abaixo disso, ó. Essa mínima aqui. 65,11. Nossa, peraí. Faltou o semanal. Semanal de BID 11. Semanal é o seguinte. Perdeu mínima semana passada? Sim, perdeu. Perdeu média de 21? Sim, perdeu. Então, para a semana que vem, essa mínima 64,51 é o primeiro suporte. Resistência 67,80 na média de 21, depois resistência em 71,68 na exponencial de 9. Depois resistência mais interessante 75,05, a máxima dessa semana. Gráfico diário de Ryzen fechou com uma alta de 0,72%, cotado em R$ 7,01. A máxima 7,04 é a primeira resistência que tem para a segunda, depois aqui a região de R$ 7,14. Suporte, ó, suporte mais interessante, mínima de hoje, 6,86 é o primeiro suporte, depois isso aqui, tá? Então é isso aí. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, né? Abriu aqui em cima. Ontem tinha rompido, né? Fechou aqui, ó. Então rompeu a média exponencial de 9, que ficou para a primeira hora, ficou como suporte, porque se rompeu, né? Fechou aqui em cima dela, acima dela, então ela virou o quê? Ela virou um suporte. E hoje abriu, foi lá em cima, voltou caindo e respeitou o suporte, tá? Maravilha. Depois rompeu média de 21, rompeu, beleza, virou o quê? Suporte. Tentou cair e se segurou no suporte. Estava perdendo e se segurou. E é isso que eu falo. Essa é a expectativa. Rompeu a região da média de 21, não pode voltar mais, não pode perder. Se perder é problema,
tá? Então, estava perdendo, mas fechou aqui. É aquilo que eu falo. Ah, mas estava perdendo. O que vale é o que fechou na hora. Fechou perdendo, ou né, fechou aqui embaixo ou fechou aqui em cima. Se veio aqui embaixo, mas fechou aqui em cima, não perdeu. Então, fechou a hora, aquela hora fechou acima. Então, respeitou o suporte. Para segunda-feira, isso aqui é um suporte interessante para as primeiras horas. Primeiro suporte, ó, não perder 6,92 e mais interessante depois 6,88. Fechou aqui, ó. Isso foi depois no leilão de fechamento, né? Então é isso aí. Semanal, vamos ver como ficou semanal. Semanal tem aqui 7,3, que é a mínima da semana passada. Perdeu? Perdeu por 2 centavos. É isso mesmo? Deixa eu ver quanto fechou. Fechou em 7,3. Então perdeu aí por 2 centavos esse suporte. Então 7,3 é a primeira resistência que tem. Depois resistência mais interessante, máxima dessa semana, 7,31. Suporte interessante, 6,75 para a semana que vem. É o suporte mais importante. Então seria bom já começar a atacar aqui a resistência, tá? Então é isso. JBS, gráfico diário, fechou aí praticamente com uma alta, né, de 0,8%. Formou um doji, né, uma indecisão, tipo, foi lá embaixo, foi lá em cima e formou esse doji. Tá. Então, tá abaixo das médias. Seria bom que segunda-feira já atacar aqui. A resistência primeira é esses 31, fechou em 31,33. Então seria bom atacar a máxima, os 31,81. Mínima do dia, 31,09 é o primeiro suporte, depois suporte mais interessante em 30,70. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, aqui foi a abertura, tá? Tá aí, meio que trabalhou nessa região boa parte do dia, entre aproximadamente 31,20 até os 31,50 e alguma coisa ali, tá? Então, aqui, atacou a média exponencial de 9, beleza. O que seria bom segunda-feira? Já buscar nas primeiras horas, atacar os 31,80, tá? 82 ali, aproximadamente isso. Semanal. Vamos ver como ficou o semanal. Semanal ficou aqui, fechou com uma queda de 3,9, se segurou na exponencial de 9, né? Então, para a semana que vem, primeiro suporte é isso. 30,67 e depois 30,26, suporte mais interessante. Resistência máxima dessa semana, 33,71 é a resistência mais interessante aí, tá? Tesla, BDR, fechou com uma alta, uma queda de 0,5%, cotada em 117,70, máxima é uma resistência para segunda-feira, 120,19. Na verdade, essa máxima aqui é a primeira resistência que vai ter na segunda-feira, 118,35. Depois isso aqui, 120,19. Mínima, 116,96 é o primeiro suporte. Depois suporte mais interessante em 115,47. Gráfico de 1 hora. Primeira hora subiu bem, devolveu tudo na segunda hora e fez o quê? Engolfo de baixa, certo? Que é possibilidade de mudança de direção. Mas para isso não pode perder essa mínima aqui, tá? Na terceira hora perdeu, depois voltou a reagir. Então é assim, esse aqui agora é o principal para segunda-feira, as primeiras horas. Seria interessante não perder. 117,02, tá? Semanal tá aí, meio que formou também um doji, não conseguiu fechar a semana acima dos 118,71, que é a máxima da semana que passou, né? Semana passada. Então 118,71 ainda continua sendo resistência para a semana que vem. Depois 120,19, que é a máxima dessa semana. Suporte mínima dessa semana, 114,20, depois mais interessante em 109, aproximadamente 109,50. Tá cruzado aqui também, tá? Tá cruzado aqui, isso é bom.
MELI 34, Mercado Livre, fechou com uma alta de 0,34%, cotado em 80,67, mínima 79,59 é o primeiro suporte. Praticamente respeitou a mínima de ontem. Então, é isso aí. Suporte, tá? Máxima 81,55 é a primeira resistência, tá? Para segunda-feira. Gráfico de 1 hora. Opa. Aqui, a abertura foi aqui, tá aí. Tá aqui, ó. Tá? Essa aqui é a região de, ó, suporte e resistência na média de 21. Então seria bom o quê? Já buscar esses R$81 logo nas primeiras horas, trabalhar acima dele e buscar o preço-alvo de 82,20 e buscar com força para tentar empurrar essa linha para cima, tá? É tipo isso aqui, ó. Ele rompe, depois vai devagarzinho subindo e aí vai embora, tá? Mas o suporte das primeiras horas, seria bom não perder, é isso aqui, 79, 70 e 70 aproximadamente, tá? Semanal. Tranquilo, semanal, fechou semana com alta de 5,3%. Rompeu o máximo da semana passada, que foi 78,79, rompeu. Então 78,79 é o primeiro suporte para semana que vem. Depois 76, mínima dessa semana. Resistência na máxima 82,50, tá? Depois dessa resistência, aonde vai encontrar a resistência? Aqui, 86,49. Aí depois sim a gente começa a pensar em 87,50 e por aí vai, tá? Mas tranquilão aí, Mercado Livre, né? Então, pessoal, o que eu tinha para essas ações é isso daí. Quero deixar bem claro que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima noite de descanso e até semana que vem, né? Vamos ver se o mercado aí reage. Algumas ações aí precisam reagir, né? Então é isso aí. Um abraço a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado.